Caros irmãos, caras irmãs que acompanham este canal, é um prazer estar de volta com um tema muito importante, principalmente no contexto desse mês de agosto, no qual irá fazer 80 anos da declaração de guerra do Brasil ao eixo nazifascista durante a Segunda Guerra Mundial. Ok? E principalmente destacar a participação dos integralistas no início desse conflito. Poderíamos também expor, claro, a participação durante e depois do conflito no combate ao nazismo, né? E até mesmo explorar esse tema antes mesmo da guerra, né? No tocante ao combate ao nazismo nos estados do sul do nosso país. Ok? Então, para quem escreveu a história nacional da Era Vargas até os nossos dias, e para quem estuda esses livros, né, sem consultar as fontes primárias, acreditam que, por exemplo, pegando o contexto da Segunda Guerra, acreditam que Plínio Salgado era um espião do nazismo, do eixo aqui no Brasil, e que os integralistas apontavam aos alemães, por meio de espionagem, os navios mercantes que levavam matéria-prima, material bélico e tropas até pontos estratégicos do nosso país, para que os nazistas pudessem torpedear esses navios e matar nossos irmãos, né? Nossos irmãos de armas. E eu não creio que seja tanto burrice mesmo, eu digo burrice e muita burrice, né? Mas eu posso dizer mesmo que é um grande mau caratismo. Mas claro que a culpa nem é mesmo dos historiadores de hoje. Muitos aproveitam disso por causa de suas tendências ideológicas, né? E também para fomentar a mentira que o integralismo é um nazifascismo brasileiro. Mas essa calúnia que o integralismo sofreu e sofre até hoje surgiu a partir do DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda de Getúlio Vargas. E antes do DIP, claro, tem que destacar a infâmia que os comunistas sempre fizeram contra o Brasil, contra o integralismo, se armando sempre de mentiras, porque de verdade eles não têm. Então, deixo logo claro que esse canal não é um canal imparcial. Se você quer imparcialidade, procure o canal de algum professor, né? E, inclusive, um professor aí que está comprometido com algumas pautas ideológicas, né? Na sua imparcialidade. Esse canal é um canal de integralista, e obviamente eu vou destacar sempre a presença do integralismo nos fatos históricos da nacionalidade de 1930 para cá, né? Então, deixo claro, né? Aqui não pode haver imparcialidade, né? Mas há verdade. Somos donos da verdade? Não, mas lutamos por ela, né? Nos batemos por ela. É a prova que eu vou trazer alguns fatos sobre esse tema aqui neste canal. O que acontece? O nosso país, a partir de 1941, fins de 41, primeiro ataque do nazismo ao Brasil, ataque, digo, no termo bélico, armado, foi um ataque ao qual morreu um brasileiro lá no Mediterrâneo, né? Foi um ataque de um caça-bombardeiro alemão, de um Stuka. Esse caça, ele sobrevoou um navio brasileiro, metralhou este navio, ao qual acabou morrendo na defesa desse navio um brasileiro pertencente à marujada do próprio, né? Da própria embarcação. E o que acontece aí? Primeiro ataque, logicamente. Mas o primeiro ataque nas nossas águas, as águas do Atlântico, foi a partir do início de 1942. E demoramos 6 meses para declararmos guerra finalmente ao eixo nazifascista, isso em 22 de agosto de 1942. Agora, esse ano fará
80 anos desse fato histórico, né? Daqui a poucos dias, aliás, estamos no dia 13 de agosto, e é importantíssimo destacar isso como um fato histórico e a participação desconhecida do integralismo nesse período. Ok? Em 1941, Plínio Salgado, já no exílio, escreveu o Manifesto de Setembro de 1941, o qual ele já... Isso antes mesmo dos alemães atacar militarmente o Brasil e algum brasileiro naquela guerra já decorrente, ok? Mas Plínio Salgado, um homem de um grande ardor nacionalista, claro, e que se preocupava com sua pátria e com seus irmãos brasileiros, ele escreveu esse manifesto denunciando, já nas palavras dele aqui, as ameaças tornaram-se agora mais pesadas, os perigos mais iminentes, os inimigos mais próximos, os ardis mais dissimulados e mais imprevisíveis, as catástrofes em que sobram as soberanias políticas e o direito de autodeterminação das nacionalidades. Isto se refere ao expansionismo nazista na Europa continental, né? E creio que já no contexto da invasão à Rússia, não creio, mas era em setembro de 41, creio que a Operação Barbarossa, né? Que era o nome da operação de invasão à União Soviética, mas ele se refere aqui exclusivamente ao expansionismo nazista, né? E também a influência interna no nosso país do comunismo, né? Pois muitos não sabem, mas quando o Estado Novo foi proclamado com a Polaca, com a Constituição de 37, os integralistas foram presos e, a pedido dos Estados Unidos, exclusivamente do presidente Roosevelt, os comunistas presos na intentona de 35 foram soltos. E esses foram para a imprensa, foram para a cátedra, enfim, se espalharam. Enquanto isso, integralistas estavam sendo presos, torturados e mortos nos cárceres. É um tanto curioso, pois muitos têm o Getúlio Vargas e principalmente o Estado Novo como o maior tempo de nacionalismo daquela era, né? Que Vargas era nacionalista e que o Estado Novo foi positivo, etc. Enfim, ainda continuando com o Manifesto de Setembro de 41, Plínio Salgado manda essa palavra, esse comando, esse apelo também, não apenas aos integralistas, mas a todos os brasileiros, independentes de questões ideológicas, diferenças ideológicas, né? E outras, enfim. Aqui ele diz, continuando: vejo a necessidade da união dos brasileiros esquecidos de mútuos agravos ou divergências e animados pela deliberação firme de defender nossa pátria em qualquer circunstância, aceita esta preliminar, que é imperativo de nosso patriotismo. Cumpre traduzi-la na sua forma mais prática de consciência. Essa forma consiste em darmos o nosso integral apoio ao atual governo do Brasil em tudo que ele houver de empenhar para defender a intangibilidade da soberania e independência, para salvaguardar a família brasileira de todos os fatores dissolventes da nacionalidade e para construir e engrandecer o presente e o futuro de nossa pátria, colocando-nos, por isso, coletivamente ao seu dispor, no sentido de lhe prestar quaisquer serviços que os acontecimentos porventura tornem necessários. A declaração de guerra foi realizada na manhã de 22 de agosto de 42, após 6 meses de ataques brutais à nossa soberania e ao nosso povo, inclusive matando gente inocente. Podem se aprofundar, quem quiser, no estudo do torpedeamento do navio Baipendi, que foi o torpedeamento mais brutal que teve, realizado pelo submarino U-507, que, se não me engano, foi
submergido, né? Foi bombardeado pela FAB com sucesso. E ver quem estava no comando. O comandante deste navio, do Baipendi, ele era um integralista. Ele era integralista e morreu no cumprimento de seu dever, enviando sinal aos outros navios para que eles não se aproximassem daquela região e pedindo auxílio da região litorânea, né, de terra já, né? E muitos, creio que, eu não estou com os dados agora, eu escrevi sobre esse assunto, se não me engano, mais de 300 brasileiros morreram neste torpedeamento, inclusive todas as crianças desse navio morreram afogadas ou carbonizadas pela chama das caldeiras e do próprio torpedo, da explosão, e apenas uma mulher sobreviveu ao torpedeamento. Isso porque tinha mulheres e crianças nesse navio, pois não transportava apenas material bélico, mas também transportava famílias de militares que iam se deslocar para bases estratégicas no Nordeste, creio que no Nordeste. Então, frente a todo esse contexto, a declaração de guerra e logo após a declaração de guerra, nós integralistas, enviamos um telegrama tanto para o seu ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, quanto também para o presidente Vargas. Isso já ainda na manhã, aqui tem, telegrama expedido ao excelentíssimo senhor ministro da Guerra às 11h30 do dia 22 de agosto de 1942. E aqui vou ler na íntegra, é bem curtinho, ok? Abre aspas. A gravidade deste momento nacional, tão eloquentemente expressa no manifesto de Vossa Excelência ao Exército, impôs-nos esta atitude de plena solidariedade às classes armadas da nação, explorando-lhes na pessoa de Vossa Excelência a que não nos recusem o direito de sermos os primeiros a nos sacrificarmos, sem distinção de classe ou idade, pela soberania nacional. Isso foi, aqui, respeitosas saudações. Foram as palavras de Raimundo Padilha, Gustavo Barroso, Miguel Reale, Machado Florencio, Marcos Souza Dantas, Marcel da Silva Teles, Maurício da Silva Teles, Milton Ferreira de Carvalho, Alcebiades Delamare, Amaro Lanari, Henrique Brito Pereira, Rodolfo Jusetti, Silvio Rego, Jorge Brizola, Paulo Lomba Ferraz, Queiroz Ribeiro, Filemon Cordeiro, Severino Rezende, Aristóbulo Soriano de Melo, Carlos Freitas Henriques, Ordival Gomes, Custódio de Viveiros, Nunes da Silva, Alfredo Luiz Grave, Henri Leonardos, Maurílio de Melo e Vicente Meguilaro. E logo em seguida, telegrama no dia após, telegrama dirigido ao excelentíssimo presidente da República no dia 23 de agosto de 42, ou seja, um dia após a declaração de guerra. E o que este telegrama diz? Ao traduzirmos em manifesto de 7 de setembro de 1941, o que eu li, nosso integral apoio a Vossa Excelência ao regime, fundamentamos nossa atitude salientando que as ameaças tornaram-se agora mais pesadas, os perigos mais iminentes, os inimigos mais próximos, os ardis mais dissimulados e mais imprevisíveis das catástrofes em que sobram as nacionalidades. E, consequentemente, nos colocamos ao lado do governo para auxiliá-lo em tudo que ele houver de se empenhar para defender a intangibilidade da soberania e independência e contra todos os fatores dissolventes da nacionalidade. No momento em que nossa pátria se vê na grave contingência de aceitar impavidamente a luta que lhe foi imposta, a nossa posição, senhor presidente, já estava, portanto, irrevogavelmente pré-estabelecida pelo bem do Brasil. Respeitosas saudações, assinados pelos mesmos signatários do telegrama anterior e mais Lúcio dos Santos, Carlos Faria Albuquerque, Otton de Barros e João Carlos Farribanques. Então,
E esses 2 telegramas, junto com o Manifesto de Setembro de 1941, pode ser encontrado no livro O Integralismo perante a Nação. O problema é que não há o incentivo à pesquisa, à leitura e à curiosidade. As pessoas estão muito acomodadas com resuminhos, com vídeos curtos. Os meus vídeos costumam ser longos geralmente porque tem conteúdo, não vou, né, sem falsa modéstia, tem conteúdo, ok? E vou trazer os fatos ao máximo. Irei colocar na descrição um artigo muito bom feito pelo companheiro Matheus Batista, que é um dos maiores expoentes da Frente Integralista Brasileira, de um excelente caráter, que em breve vai publicar um livro muito porreta sobre o integralismo, né? Já fazendo a propaganda do livro, As Ideias do Sigma. Até o nome é bom, enfim. Compraria até pela capa, se fosse só pela capa, mas o conteúdo, eu sei, estou por dentro do que tem, deve estar maravilhoso. Fiquem atentos, adquiram esse livro e adquiram também, obviamente vendendo meu peixe, adquiram também o que será publicado em breve, Os Integralistas na Segunda Guerra Mundial, que eu trato justamente sobre esse assunto, o qual tem essa curiosidade, o qual eu expus a todos aqui, e outras mais, ok? Espero que tenham gostado, espero que tenham aberto a mente de vocês sobre esse tema. Poucos talvez não sabiam, mas os integralistas foram os primeiros brasileiros a se voluntariar ao serviço de guerra do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. E isso é coisa nossa. Então, caros amigos, caros companheiros que acompanharam esse vídeo até aqui, eu agradeço os minutos dedicados a este vídeo. Em breve terá mais assuntos, terei novos assuntos e novos fatos históricos até então omitidos pela classe pseudo-intelectual que temos nesse país, né? Omitidos por enquanto, pois se depender de nós integralistas, esses assuntos serão abordados, serão esclarecidos a todo o povo brasileiro, custe o que custar, pelo bem do Brasil. Anauê.